Olá, sou a professora Josicleide Guilhermino, disciplina de literatura, e nossa aula de hoje será sobre quinhentismo. O quinhentismo ele recebe esse nome porque é decorrência de todo um processo que ocorre no ano de 1500. Historicamente falando, contexto histórico, nós temos a invasão dos portugueses às terras brasileiras, o que é uma consequência da expansão mercantilista. Contudo, a princípio, não houve interesse em terras brasileiras, porque o comércio com a Índia ele era muito mais vantajoso. Esse território ele vai sofrer um abandono de aproximadamente 30 anos. Isso só será modificado aproximadamente no ano de 1530, quando Martim Afonso de Souza ele vem para as terras brasileiras com o propósito de efetivamente colonizar esse território. A colonização, junto à chegada dos primeiros escravos, que irá ocorrer no ano de 1548, desencadeia um processo de destruição da organização tribal, que os indígenas eles estavam habituados. Nesse período, o homem europeu ele tinha basicamente duas preocupações, uma material e outra espiritual. A preocupação material, que trazia como consequência a busca pelo lucro desenfreado, que também é uma consequência da expansão mercantilista, e a preocupação espiritual. A preocupação espiritual, ela traz como característica básica um processo de conversão, de se tentar trazer novos fiéis para o catolicismo. Essas duas preocupações do homem europeu irá ser desencadeada com o que a gente entende como sendo a literatura informativa e a literatura jesuítica. O quinhentismo ele não é exatamente um movimento literário, isso porque nós estávamos no comecinho da nossa colonização e ainda não tínhamos critérios para estabelecer o que poderia e o que não poderia ser considerado literatura. Por isso, convencionou-se que tudo que fosse escrito em terras brasileiras nesse período seria considerado literatura. Mas hoje a gente sabe que foi basicamente uma fase de transição que vai desembocar no nosso primeiro movimento literário, que é efetivamente o barroco. Mas o processo de escrita ele será desencadeado de duas formas basicamente. A literatura informativa, como eu falei anteriormente, o nome é bastante sugestivo. O objetivo era informar ao rei de Portugal tudo sobre a nova terra. É um processo de escrita bastante descritivo e também imaginativo. Ou seja, tudo que era visto aqui era descrito e aquilo que não era entendido era imaginado. A Carta de Pero Vaz de Caminha, um dos documentos mais importantes dentro da literatura informativa, vem demonstrar para a gente justamente o preconceito por parte do europeu ao lidar com um povo completamente diferente do dele. É na Carta de Pero Vaz de Caminha que a gente vai perceber também os primeiros registros de estupro que as índias irão sofrer, dentre outras coisas. E a literatura jesuítica. A literatura jesuítica ela tem um caráter bastante religioso. O objetivo era catequizar o indígena, apresentar para ele a fé cristã. O indígena, porque com o negro não houve uma preocupação com a conversão dele, visto que o negro sequer era considerado gente. Logo, apenas o indígena, nesse período, terá uma preocupação com a sua alma. Recapitulando, quinhentismo ocorre no ano de 1500, invasão dos portugueses, dos europeus, às terras brasileiras. Não há critérios efetivos para se determinar a literatura, por isso a escrita vai se manifestar de duas formas, literatura informativa, literatura jesuítica. Muito obrigada e até a próxima.